Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Aprova Técnica. Hoje vocês vão aprender como se preparar para Biologia da ETEC. Biologia é uma disciplina difícil na ETEC. Tem questões que o pessoal costuma errar bastante. Então a gente vai trazer também para vocês estatísticas de percentual de acerto das questões. E tem muitas questões de Biologia em que esse percentual é baixo. Então, Biologia é uma disciplina que é muito importante se preparar bem. Eu sou o Gil, um dos fundadores do Aprova Técnico, e o nosso objetivo com esse canal é ajudar você a conseguir a sua vaga para a ETEC ainda esse ano. Então, se inscreve no nosso canal, acompanhe os conteúdos, que tem muita coisa legal que vai ajudar vocês nesse objetivo. Então, vamos para o tema desse vídeo. O que estudar, como se preparar para a biologia na prova da ETEC. Antes da gente entrar na parte prática, que é a parte que vai dar elementos para vocês conseguirem ir bem em biologia, saber o que estudar, saber como se preparar, é importante dar um pouco de contexto. Se você entrar no site do vestibulinho, vestibulinhoetec.com.br, que tem todas as informações oficiais do vestibulinho, é muito importante vocês conhecerem esse site e entenderem tudo como funciona. Lá tem um manual que explica como funciona a prova, além de outras coisas. E na explicação da prova eles falam o que cai na prova. E lá eles falam que vai cair tudo da BNCC, que é a referência do MEC, que o MEC estabelece para as escolas do que ensinar para os alunos, tudo da BNCC das principais matérias, matemática, português, ciências, que engloba biologia, física e química, história, geografia, e ainda assim também tem questões de cidadania, sustentabilidade, outros temas para o bem da sociedade que também são cobrados em algumas questões. Se você for olhar, gente, isso e tudo da BNCC para o ensino fundamental 2, ou seja, sexto, sétimo, oitavo e nono ano do colégio. É muita coisa. É uma quantidade assim, pensa, todos os livros de todas essas matérias. Não tem como você revisar tudo isso. E nem tem também como eles cobrarem isso de forma ordenada. No entanto, eles cobram dessa forma porque eles querem ver quem está bem com o conteúdo escolar. Mas, se a gente olhar o histórico das provas, que é o que nós fazemos aqui na Prova Técnico, para preparar tudo que a gente prepara para vocês, você consegue identificar um padrão na prova. Você consegue ver o que cai mais, o que cai menos, o que cai com recorrência, o que cai às vezes, e aí você consegue se preparar de forma focada para a prova e se preparar para o que cai na prova da ETEC. E é isso que a gente quer ajudar vocês nesse vídeo. Para dar um exemplo para vocês, uma das formas de organização da BNCC é em habilidades. Então a BNCC ela lista quais habilidades a escola deve desenvolver no aluno. E melhor ainda, quando você tem uma referência, como nós aqui, que já fez esse estudo dessas provas anteriores e sabe certinho o que tem mais probabilidade de cair e o que tem menos. Porque aí o nosso conteúdo ele já vem enxuto, enxugado para você, eficiente. Você não precisa sair estudando tudo, você consegue estudar aquilo que é mais provável que vai cair. E o que nós preparamos aqui nós vamos falar de todos os temas de biologia que caíram na última prova. Então nós vamos fazer resolução de questão aqui na prática, com vocês. Se vocês acompanharem até o final, vocês vão ver questões sendo resolvidas e que cobrem todos os temas que caem de biologia. E eu vou falar sobre esses temas. E aí vocês vão ter como estudar para tudo de biologia que cai na prova da ETEC, usando como referência a última prova. É claro que, como a ETEC oficialmente cobra tudo da BNCC, então pode cair tudo da escola. Mas a experiência e o estudo dos dados nos dá uma boa segurança que o que vai cair vai estar dentro disso que a gente apresenta para vocês e traz aqui nos conteúdos. Então esse conteúdo de hoje vai dar um ótimo passo para vocês na preparação rumo à sua vaga para a ETEC. Com esses temas em mãos, vocês vão ter como planejar os estudos de vocês, estudar a teoria, buscar exercícios e aí sim dominar esses temas para vocês irem bem em biologia na prova da ETEC, tá? E antes da gente entrar aqui na parte prática, de fato, abrir as questões aqui na tela, eu quero reforçar que nós vamos deixar aqui na descrição dois links muito importantes. Um que é um link do nosso simulado, um simulado gratuito de uma prova que já aconteceu da ETEC, que é um excelente treino para você ver como funciona a prova,
para você ver como você está, ver o nível de dificuldade das questões e já começar a entender o que você precisa estudar mais e menos para você melhorar sua nota na ETEC, ir bem na prova e conseguir uma boa classificação e assim conseguir sua vaga. Portanto, fica aqui o link do simulado gratuito e que você pode fazer todo numa plataforma, todo digital, dá para fazer no celular, dá para fazer no computador e depois que você terminar, você recebe no seu e-mail imediatamente a sua pontuação e a resolução de todas as questões, uma por uma, e já dá para você estudar ali como que era para ter feito para resolver cada questão. Então isso gratuito para vocês nesse link aqui na descrição do simulado. O segundo link que a gente vai ter aqui na descrição é um outro vídeo que a gente já gravou com a resolução das questões de física e química, porque aí junto com este vídeo completa ciências da ETEC na última prova. E tudo para vocês resolvido aqui em 2 vídeos prontos para vocês se prepararem mais e melhor para conseguir sua vaga na ETEC. Então vamos lá para a parte prática. Eu vou abrir aqui na tela a questão. Nós vamos ter 5 questões que são os 5 temas que caíram na última prova. Essas 5 questões, cada uma representa um tema. Eu não vou ler todo o enunciado das questões, tem questões com enunciado até maior que esse nem é tão grande, mas o que eu peço é que você pause o vídeo para você ler o enunciado e aí a gente já entra aqui na parte prática para o vídeo ficar mais redondo e objetivo, tá bom? Então, vocês podem pausar aqui e ler o enunciado, vamos para as alternativas. Antes até das alternativas, a pergunta. Algumas atitudes podem fazer a diferença na preservação do meio ambiente e a biodiversidade. Como? Então, alternativa A. Evitar comprar de pequenos produtores, que por produzirem em menor escala, aumentam as áreas desmatadas e, consequentemente, o impacto ambiental. Essa alternativa, gente, está errada, incorreta. Por quê? Porque relacionar pequenos produtores com aumentar a área desmatada, isso não é lógico, né? Não tem uma relação lógica ou uma evidência no texto que justifique isso, podendo inclusive ser o contrário, né? Os pequenos produtores, eles costumam ter áreas menores, né? Costumam não, eles têm, por isso são chamados de pequenos produtores. Então, eles têm uma necessidade menor de impactar o meio ambiente para produzir. Então, não dá para afirmar o que essa alternativa A afirmou, portanto está incorreta. Alternativa B. Comprar móveis e papéis cuja matéria-prima não seja de reflorestamento ou de empresas sem certificação de fonte legal e sustentável. Puxa vida, comprar o que não é de reflorestamento, sendo que reflorestamento é uma coisa boa, em prol do meio ambiente. Ele evita que você esteja usando uma madeira nativa. Então, a alternativa B, incorreta. E também empresas sem certificação de fonte legal e sustentável é o contrário, a certificação ela é positiva, portanto essa alternativa também está incorreta. Alternativa C, aumentar o consumo de itens descartáveis como guardanapos, papéis, pratos e canudos, evitando a reciclagem de produtos usados. Aqui também, gente, por bom senso, evitar reciclagem, isso não é positivo para o meio ambiente. Portanto, mais uma alternativa incorreta. Aumentar o consumo de item descartável vai contra as práticas de sustentabilidade. Então, o correto seria reduzir. Então, como ele fala para aumentar, incorreta. Alternativa D. Aumentar o consumo de carne bovina, pois na criação extensiva de gado as florestas são derrubadas para dar espaço ao pasto. Poxa, derrubar floresta, isso impacta o meio ambiente negativamente e não preserva. Portanto, a alternativa D, incorreta. Então, a criação extensiva, como ela vai derrubando a floresta, isso tem um impacto negativo no meio ambiente. Alternativa E, plantar árvores nativas, com autorização de órgãos responsáveis, para ajudar no reflorestamento de áreas urbanas e rurais. Essa alternativa está correta. Eu gosto, gente, de falar deste tema. Esse tema é a preservação do meio ambiente e biodiversidade. Questões deste tema costumam cair na ETEC, mas são questões que é importante notar que elas são relativamente fáceis.
são questões que elas exigem um pouco de conhecimento de preservação e bom senso na leitura das alternativas. Quem tem um domínio básico de preservação do meio ambiente consegue perceber isso que a gente foi passando nas alternativas, que torna a alternativa incorreta e a última correta, né? Árvore nativa, reflorestamento é positivo, com autorização de órgãos responsáveis. Então, os outros todos falam de derrubar floresta aqui na alternativa D, isso já se percebe que está incorreto. Evitar reciclagem, incorreto. Não seja de reflorestamento, não é bom para o meio ambiente. Empresas sem certificação também não é bom. E aqui essa alternativa A que teria algum risco, porque é mais uma questão de que não tem evidência. Nós trouxemos aqui, pessoal, uma estatística que nós colhemos da última prova, de qual foi o percentual de acerto de várias pessoas que enviaram suas respostas para a gente, mandaram para a gente as respostas que eles deram na prova. Então nós temos uma boa estimativa de como foi o percentual de acerto de cada questão. E nós colocamos as questões em ordem da mais fácil para a mais difícil, ou seja, a que acertaram mais para a que acertaram menos. Essa primeira questão, pela estatística, vai provar o que eu falei. Vejam, 80% de acerto das pessoas que mandaram a resposta para a gente, que é uma amostra relevante. Cerca de 500 candidatos mandaram o caderno de respostas para nós e nós conseguimos ver que 80% deles acertou. Isso é uma prova de que essa foi uma questão fácil. Para vocês terem uma ideia, um acerto médio seria uns 50, 50 e pouco por cento. Então 80% significa que muita gente acertou. Essa é uma questão fácil e agora vocês vão ver que a partir da próxima são questões mais difíceis, com acertos baixos. Então vamos lá para a segunda questão que nós trouxemos. Essa foi a questão 33. Próxima questão. Agora nós vamos falar da questão 39 da última prova. A última prova que foi em dezembro de 2023 para ingresso na ETEC em 2024, primeiro semestre. Essa é uma questão de relações ecológicas. É um tema que não é tão fácil e é importante você conhecer as principais relações ecológicas. Inclusive, essa questão ela tem um desafio simples de entender, pode ser difícil por você não conhecer bem as relações ecológicas. Mas o texto ele cita a relação de dois organismos, né, a cutia e a castanheira do Brasil, então um animal e uma planta, e pede para você assinalar qual dos tipos de relação ecológica é o que ocorre entre eles, conforme o que foi descrito aqui no texto. Então vamos lá para as alternativas. Alternativa A, comensalismo. Comensalismo está incorreto, gente. Comensalismo é uma relação em que um organismo ele se beneficia e para o outro essa relação é neutra. Ela nem beneficia nem prejudica. Mas no caso, esse caso do texto, os dois organismos se beneficiam, pois a cutia se alimenta de um alimento saudável e nutritivo, como é explicado aqui, que as amêndoas são ricas em ômega 3, fibras, então isso é bom para a cutia se alimentar dessas sementes. E por outro lado, a cutia acaba enterrando algumas dessas sementes, que depois ela não volta para buscar e isso dispersa as sementes. É o principal dispersor de sementes da castanheira é a cutia. Portanto, é positivo para os dois, permite que ela se multiplique. Então, comensalismo não é o correto. Alternativa B, predatismo. Incorreto também. O predatismo é até fácil de você pensar em predador. Quem conhece essa palavra, né? Ah, ele é o predador. Então, o predador quer dizer o quê? Que um organismo mata e consome o outro. Não é este caso. A cutia ela não come a castanheira, ela come só a semente, a amêndoa. Portanto, não é uma predação. A alternativa C, mutualismo. É a alternativa correta, gente. Mutualismo é exatamente o que eu expliquei ali na alternativa A. Mutualismo é quando os dois organismos se beneficiam dessa relação ecológica. E é o caso, como eu já expliquei, quando expliquei que a alternativa A estava incorreta. Vamos passar pelas demais para aprendizado. D, parasitismo, incorreta também, porque o parasitismo é quando um organismo se beneficia
e o outro se prejudica. Então, é à custa de um organismo que o outro se beneficia. Como a gente falou aqui, não é o caso. Neste caso, os dois se beneficiam. A alternativa E, competição. Errada também, incorreta. Porque a competição é quando dois organismos competem por recursos. E não tem nada a ver com essa relação que foi explicada aqui nesse texto. E aqui encerramos essa questão de relações ecológicas, que teve um acerto, gente, baixo, olha, um acerto de 33%. Como eu falei, um acerto médio, assim, é um acerto de 50, 50 e pouco. 33 já é uma questão de um acerto baixo, significa que pouca gente acertou, portanto dá para dizer que essa é uma questão difícil. Para se preparar para uma questão dessa, precisa conhecer bem como funcionam essas relações ecológicas, as principais delas. Por exemplo, essas 5 que estão aqui são 5 comuns. E há outras, busquem conteúdo disso e façam exercícios para vocês memorizarem e quando cair uma questão, vocês vão lembrar e vão conseguir ir bem. Vamos então para a próxima questão, que é a questão 31 dessa mesma prova. Essa questão diz o seguinte: a evapotranspiração desempenha um papel fundamental como regulador no clima, porque, conforme a água evapora, ela, alternativa A, contribui na formação de arco-íris por meio da refração dos raios solares e, consequentemente, aquece o ambiente. Essa alternativa está incorreta, gente. O arco-íris não está relacionado com a evaporação da água na evapotranspiração. Ela está relacionada à dispersão da luz solar por gotículas de água que estão na atmosfera. Então não é água que esteja evaporando, mas sim gotículas de água. E fecha com o erro também de aquecer o ambiente. A formação de arco-íris não tem relação relevante e significativa com o aquecimento do meio ambiente. Isso não é uma relação falada, reconhecida como um efeito do arco-íris. Portanto, a alternativa A incorreta. Alternativa B, produz gás hidrogênio, um gás combustível que pode liberar calor para o ambiente e, consequentemente, o aquecer. Incorreto. Aqui é simples. A evapotranspiração, para quem conhece, e esse é um tema do ciclo da água, vocês precisam conhecer o ciclo da água, você vai saber que não tem liberação de gás hidrogênio nesse processo de evaporação. Você tem evaporação da água, mas não separa gás hidrogênio da molécula de água. Portanto, alternativa incorreta. Alternativa C, libera átomos de hidrogênio e oxigênio no ambiente, consequentemente o resfriando. Incorreta também, gente. Na evapotranspiração você tem a evaporação da água apenas. Moléculas de água permanecem moléculas de água. Não libera átomos de hidrogênio e oxigênio da molécula de água individualmente. Apenas evaporação. Portanto, alternativa incorreta. Alternativa D, consome oxigênio do ambiente, consequentemente o resfriando. Também incorreta. Não tem consumo de oxigênio. O oxigênio seria consumido se tivesse uma queimada, se tivesse algo que envolvesse uma queimada, mas não transpiração de plantas e evaporação de água que esteja no meio ambiente. Isso não tem sentido, portanto, essa alternativa de fato está incorreta. E aí só sobra a alternativa E, que por eliminação está correta, mas vamos ler. Absorve calor do ambiente e, consequentemente, o resfria. Veja, a alternativa mais curta é a mais simples e está correta e exata. Quando acontece uma evaporação, a água que estava em estado líquido, ela fica em estado gasoso. Para ficar em estado gasoso, ela precisa se aquecer, precisa de mais temperatura. E para algo aumentar sua temperatura, ele precisa absorver calor de outra coisa, que é do meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele se resfria passando calor para a água, para que a água vire vapor. Então, nessa relação, sim, é uma resultante o meio ambiente se resfriar. Portanto, essa alternativa está correta e é uma questão que teve um acerto de 28%. Então, é uma questão difícil, teve um percentual de acerto baixo. E este tema nós chamamos aqui dos ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos?
ciclo da água, ciclo do carbono, efeito estufa. Então esses ciclos que acontecem na natureza e são contínuos e são fundamentais para a vida na Terra, são ciclos que é importante entender, porque eles caem nas questões da ETEC. Nessa prova também caiu uma questão de efeito estufa que nós consideramos do mesmo tema. Então esses ciclos biogeoquímicos é algo importante de estudar, entender como eles funcionam, é cobrado na ETEC. E costumam ser questões, vocês veem, difíceis no sentido de muitas pessoas erraram, tá bom? Vamos para a próxima questão, é a quarta questão de hoje, de 5 no total. Mais um tema de biologia. Esse é um tema bem interessante, que é a relação entre meio ambiente e doenças, tá? Esse é um tema que também costuma cair na ETEC, é importante conhecê-lo. E aqui foi dada uma situação com acerto baixo, pessoal, poucas pessoas acertaram, percentual baixo de acerto, vocês vão ver no final. Então vamos para a pergunta aqui da questão. Entre os diversos mecanismos sugeridos para explicar como a derrubada da floresta amazônica contribuiria para o aumento da incidência da doença citada na pesquisa, que é a malária, é correto afirmar que, alternativa A destruição completa do ambiente natural de reprodução dos insetos transmissores, decorrente do efeito estufa e da diminuição da camada de ozônio, favoreceria a proliferação das bactérias que causam essa doença, levando ao aumento do número de casos. Essa alternativa está errada, por uma questão simples aqui da resolução. Ó, a malária é transmitida por mosquitos e não por bactérias. Então, no momento em que ele fala da proliferação das bactérias, essa alternativa está errada. Isso não pode ser afirmado porque estamos falando de uma doença como a malária. Alternativa B. O aumento da migração humana para fazendas, assentamentos e garimpos nas áreas desmatadas, junto com a adaptação dos insetotransmissores aos novos habitats, contribuiria para o aumento da transmissão dos parasitas causadores dessa doença. Essa alternativa está correta, gente. Essa descrição é um tipo comum, um tipo bem falado sobre como o impacto no meio ambiente aumenta a incidência de doenças. Por quê? Quando você desmata e cria contextos ali em que as pessoas vão morar naquele local, se os mosquitos transmissores ou outros transmissores se adaptarem a essa nova, a isso que foi construído no lugar da área desmatada, eles vão picar, vão poder transmitir a doença para aquelas pessoas. Então isso vai aumentar a incidência da doença. Então, como o transmissor se adapta e os seres humanos migram para essa região, isso vai gerar aumento da incidência da doença e, portanto, é correto afirmar isso sobre os mecanismos sugeridos que explicam como a derrubada da floresta contribui para o aumento da incidência da doença, tá bom? Falei bastante aqui para deixar bem claro o raciocínio para a alternativa B estar correta. Essa é uma questão difícil, tá? Alternativa C, e agora a gente continua por aprendizado. O desmatamento teria ocasionado a diminuição das superfícies aquáticas e o aparecimento de várias espécies de caramujos, hospedeiros das larvas dos insetos transmissores dessa doença. Incorreta, gente. A malária é transmitida por um mosquito e não tem relação com caramujo. Aí, conhecendo a malária, dá para saber que não tem essa relação. E mais do que isso, gente, porque às vezes o candidato não sabe muito bem como funciona a malária, mas poderia acertar. E aqui vale um destaque, gente, porque um candidato poderia até acertar sem entender no detalhe como funciona a transmissão da malária. Porque, como eu falei na alternativa B, essa é uma descrição bem precisa e certeira sobre como as doenças aumentam num caso de mosquito transmissor quando há desmatamento. Então, poderia ser percebido com clareza essa alternativa B como a correta. E aí as outras automaticamente estariam incorretas. E vamos para a alternativa D. Os insetos transmissores, conhecidos popularmente como barbeiros e outras várias espécies diferentes,
após o desmatamento, teriam ficado altamente eficientes para a transmissão dessa doença. Os insetos transmissores da malária não são barbeiros, então isso já torna essa alternativa incorreta. Mas mesmo não sabendo isso, dá para perceber por essa segunda frase que ele fala, ó, eles teriam ficado altamente eficientes após o desmatamento. Mas por quê? Não tem uma informação aqui, não tem algo que te evidencie essa relação. Então isso não dá para dizer que um transmissor fica altamente eficiente só porque desmatou, tá? Então essa alternativa também está incorreta. E a E, sabemos, também está incorreta. Condições ambientais nas regiões desmatadas, tais como temperaturas muito baixas e baixos índices pluviométricos, junto com a ausência dos insetos transmissores, teriam aumentado a incidência dessa doença. Veja, a ausência do inseto transmissor aumentar a incidência da doença. Essa alternativa está errada, porque a ausência do inseto diminuiria a incidência e não aumentar. Além disso, para quem conhece bem a malária, também saberia que a malária ela prevalece mais em temperaturas mais elevadas e índices pluviométricos maiores, o que é o contrário do que falou aqui nessa alternativa aí. E essa foi uma questão de acerto de 27%. Questão difícil, poucas pessoas acertaram. Vamos para a próxima questão. Quinta questão e última do nosso vídeo foi a questão 8. De todas essas questões, foi a questão que teve o menor acerto, a questão de biologia que o pessoal mais errou. E essa é uma questão de peixes, que nós entendemos aqui como um subtema do tema animais. Características gerais dos animais, de como eles são, como eles se desenvolvem, como eles vivem. É um tema importante de conhecer. É um tema muito amplo, porque tem peixes, tem aves, tem mamíferos, etc. E vai cair aí, nós estimamos assim, uma questão sobre isso. Então é um tema que é importante entender, conhecer, mas não é um tema que você vai conseguir percorrer toda a teoria. Então você precisa encontrar conteúdos que te tragam um resumo que abranja características gerais dos animais, que vai te dar um conhecimento bom e te ative a memória, porque é um tema que a gente tem na escola, assim, desde o ensino fundamental 1, né? Desde que você tem lá seus 7, 8 anos, está aprendendo sobre características dos animais. Então agora é hora de ativar a memória e lembrar porque na prova da ETEC pode cobrar características de quase qualquer animal aí dos principais reinos, principais filos de animais. Então vamos para a questão que nessa última prova foi cobrada sobre peixes. Essa questão ela cita alguns animais e pede para você identificar qual das alternativas tem uma afirmação correta sobre eles. E notem naturalmente que são animais que vivem nos rios que cortam a floresta amazônica. E falam que são todos vertebrados. Vamos olhar aí as alternativas. Antes de entrar nas alternativas, eu já vou falar uma característica desse enunciado que já demonstra aonde vai estar o desafio da questão. Por quê? Tem animais aí que são peixes e outros que são mamíferos aquáticos. Então, as diferenças entre peixes e mamíferos têm que estar abrangidas da forma correta nas alternativas. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito a responder as alternativas. Como tem mamíferos aquáticos, essa questão ela vai colocar características de peixes para confundir um pouco o candidato, mas pelo visto confundiu bastante e fez com que poucas pessoas apenas acertassem. Então vamos para as alternativas. Alternativa A. Realizam as trocas gasosas por meio de um par de pulmões do tipo alveolar com paredes muito delgadas. Incorreta, né, gente? Pulmões são órgãos de mamíferos e não de peixes que usam brânquias para respiração. Portanto, os mamíferos aquáticos, que é o peixe-boi e o boto cor-de-rosa, sim, têm pulmões. Os demais não, têm brânquias. Alternativa incorreta. Alternativa B. Conseguem manter a temperatura corporal constante apesar de alterações da temperatura ambiental. Incorreta também. Essa característica de
conseguir regular a temperatura corporal é uma característica de mamíferos e não de peixes. Portanto, essa alternativa está incorreta porque não abrange todos os animais citados no enunciado. Alternativa C, dependem de oxigênio, que é usado na oxidação de moléculas orgânicas, como a glicose, a fim de obter energia. Alternativa correta. Por quê? Apesar de peixes e mamíferos respirarem de forma diferente, uns com pulmões e outros com brânquias, todos respiram para obter oxigênio e ter a oxidação de moléculas orgânicas para gerar glicose. Esse é um processo de respiração celular que é fundamental para todos os vertebrados. Portanto, essa alternativa está correta. Alternativa D, agora para aprendizado, apresentam fecundação externa, com desenvolvimento indireto por meio de fase larval, seguida de metamorfose. Incorreta, gente. Tem muitos peixes que têm fecundação externa, mas os mamíferos aquáticos têm fecundação interna. No caso, o peixe-boi e o boto cor-de-rosa, portanto, a alternativa incorreta. Alternativa E, possuem bexiga natatória, que é um órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático. Incorreta. Embora a bexiga seja um órgão encontrado em muitos peixes, essa bexiga natatória, e ela auxilia na manutenção do equilíbrio hidrostático, ela não está presente em todos os animais, no caso, os mamíferos aquáticos, que é o boto cor-de-rosa e o peixe-boi. Então vocês viram que, como eu falei ali no enunciado, essa diferença dos mamíferos e dos peixes foi fundamental para conseguir responder essa questão. E o acerto dessa questão foi de 22%. É um acerto bem baixo. Então, muita gente não soube responder. O inverso de 22, 78%. 78% erraram. Essa é uma questão difícil de características de animais, no caso aqui de peixes, mas como eu falei, é um tema que precisa ter abrangência, porque tem prova que pode perguntar de peixe, prova que pode perguntar de ave, então precisa ter um domínio geral deste tema. E nós ficamos por aqui com esse conteúdo. Se vocês gostaram, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal para aproveitar todos os conteúdos que nós estamos preparando para ajudar você a conseguir sua vaga na ETEC, tá bom? Comentem também, peçam novos conteúdos, peçam novos tipos de questões, o que vocês sentirem que vai ajudar vocês aí no processo de preparação. Para nós vai ser um prazer poder ajudar. Contem conosco, boa sorte e boa preparação aí para a prova. Um abraço a todos.